Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do nosso Vascão. No dia de hoje tivemos grandes informações importantes envolvendo saída de jogadores e também confrontos que o Vasco pode ter aí durante o Mundial de Clubes. Claro que o Vasco não vai participar do Mundial, mas poderá enfrentar europeus no meio do ano. Vamos explicar essa situação aqui. Pode enfrentar clubes pesados lá do futebol alemão. Vamos falar também aqui da situação do Manuel Capasso, do porquê que esse cara não é utilizado. Vamos trazer também aqui informações de jogadores lesionados, possível saída do Jair, tudo isso e muito mais. Mas antes de começar, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho aí para você receber os vídeos postados aqui do canal. Bom, pessoal, o atacante Yates e o meio-campista Felipe Coutinho treinaram normalmente nesta quinta-feira e não deverão desfalcar o Vasco na partida contra o Sport no próximo sábado, às 9 horas da noite, em São Januário. O Adson ficou de fora da lista de relacionados do jogo contra o Puerto Cabello, porém ele já se recuperou das dores que havia sentido no local da cirurgia e treinou normalmente sem problemas nos últimos 3 dias. Já o Felipe Coutinho foi substituído com dores no segundo tempo da partida e o jogador fez um trabalho interno na quarta-feira e nessa quinta-feira treinou com bola no gramado. Ele tranquilizou a torcida vascaína ao dizer depois do jogo que não teve um tipo de lesão. A situação do Adson preocupou inicialmente a comissão técnica do Fábio Carille, devido aí à lesão do jogador ter sido muito grave, né? Ele ficou fora por 8 meses, teve que fazer uma cirurgia, voltou a sentir as dores na perna direita e não treinou na véspera do jogo contra o Puerto Cabello. Com isso, ele foi cortado da relação, mas nos últimos dias ele treinou sem novas dores. Em totais condições de jogo, Coutinho deverá ser titular no jogo contra o Sport, já o Adson deverá ficar à disposição do Fábio Carille no banco de reservas, sendo reserva imediato ao Benjamin Garré. Boas notícias, né? O Adson é um jogador muito importante, a gente espera que ele se recupere totalmente dessa lesão, que não se queixe novamente de dores e que em breve conquiste a titularidade, já que o Benjamin Garré não vem caindo nas graças do torcedor. Apesar de ter feito um jogo um pouco melhor na terça-feira, mas ainda está longe do que o torcedor espera desse atleta, né? Um jogador que chegou aí com a banca gigantesca, com a grande moral aí da diretoria vascaína, que pelejou desde o ano passado, né? É verdade, desde a metade do ano passado que o Vasco buscava essa contratação e no início desse ano conseguiu contratar o argentino, que chegou com muita moral no Vasco, porém ainda não fez um golzinho, ainda não fez grandes jogos a ponto de ser incontestável, assim como já está sendo o Nuno Moreira. Apesar dele ter dado uma assistência, mas o gol ali é muito mais mérito do Verratti, né, cara? O cruzamento do Garré foi saindo da área, o Verratti teve que se esticar todo para conseguir cabecear ali e fazer aquele gol salvador da pátria, o gol da vitória contra o Puerto Cabello. Mas ótimas notícias aí com a volta do Coutinho e também do Adson. Esperamos que esses dois jogadores sejam importantes na vitória do Vasco, que tem que acontecer de qualquer maneira contra o Sport. Já emendando essa partida contra o Sport, segundo aí o blog do Diogo Dantas, o técnico Fábio Carille será demitido em caso de um péssimo desempenho do Vasco nessa partida contra o Sport. Apesar de ter jogado muito mal contra o Puerto Cabello, ele foi mantido no cargo. O Vasco venceu o jogo e sustentou o resultado, sustentou o Fábio Carille aí por mais alguns dias aí no Vasco, mas uma derrota ou até mesmo um empate melancólico contra o Sport vai ser crucial aí para a saída do Fábio Carille. Eu acho pouco provável que ele será mantido no cargo se o Vasco não vencer o Sport. Se vencer, ele vai ganhar mais uma sobrevida para o jogo contra o Ceará e, quem sabe, consequentemente, para a partida contra a Mulambada. Deixe aí nos comentários o que você espera desse jogo tão importante para o Vasco no Campeonato Brasileiro. Estamos aí na parte de baixo da tabela, precisamos voltar a vencer para ficar no pelotão de elite ali. O Vasco sempre é importante estar na parte de cima, porque a partir do momento que começa a brigar ali contra o rebaixamento, aí vira aquele drama, né, meu amigo? E a gente sabe muito bem que as coisas não estão progredindo no Vasco. O trabalho do Fábio Carille é tenebroso, ele não consegue desenvolver o seu trabalho da maneira que o torcedor esperava. É um treinador muito abaixo, né, cara? A gente já viu isso lá no Santos. O cara, apesar de ter sido campeão no Santos, mas o fraco desempenho condiz com a demissão e por isso que ele acabou saindo lá do Santos e veio parar no Vasco, né? Ele caiu de paraquedas porque o Vasco não achou um outro treinador, ninguém queria treinar o Vasco, essa é a verdade. E o único que topou foi o Fábio Carille. Infelizmente, ele está fazendo um péssimo trabalho, não consegue potencializar jogadores. A gente até falou no vídeo passado que é um treinador que vários jogadores caíram com ele, né, cara? Os jogadores caíram de rendimento com o Fábio Carille. Jogadores perderam seu alto rendimento com o Fábio Carille. Um grande exemplo é o Lucas Piton, que por mais que não estava fazendo uma grande temporada em 2024, mas estava melhor do que está agora, né? É um grande exemplo, eu gosto muito de dar esse exemplo, porque com a chegada do Carille, o Piton não consegue mais jogar absolutamente nada. Deixe aí nos comentários aí se você acredita que o Fábio Carille será mantido aí
se o Vasco perder ou empatar o jogo, eu acho pouco provável. Agora vamos falar aqui de um amistoso que pode acontecer aí no meio do ano, meu amigo. O Vasco estaria negociando um amistoso com a equipe da Bundesliga, o campeonato alemão, durante o Super Mundial que vai acontecer aí lá nos Estados Unidos, onde os clubes que foram campeões da Libertadores, da Champions League vão jogar. O Vasco vai ficar sem jogos, né? Vai ficar um tempo parado e já está organizando essa possibilidade de disputar aí com times fortes que estão jogando a Bundesliga. Vale ressaltar que Bayern de Munique e Borussia Dortmund estão no Mundial e não serão adversários do Vasco, graças a Deus. Mas, por outro lado, o Bayer Leverkusen pode ser aí um adversário potencial aí ao Vasco enfrentar nesse meio do ano. Além do Bayer Leverkusen, segundo o Globoesporte.com, o Eintracht Frankfurt também pode ser mais um adversário do Vasco durante aí essa pausa para o Mundial. E esses jogos aconteceriam todos eles no Maracanã. Seria interessante para o Vasco, né? Disputar jogos aí que não tem costume de jogar contra europeus, por mais que fez aquela pré-temporada na Disney, mas não jogou contra o europeu, jogou contra o River e também contra o Inter Miami, lá em 2023. E agora, depois de muitos anos, o Vasco pode voltar a enfrentar um clube europeu. Acho que, se eu não me engano, o último time europeu que o Vasco enfrentou foi na despedida do seu presidente Pedrinho, meu amigo, que foi lá no jogo contra o Ajax em São Januário. Não vou me recordar do resultado, acho que o Vasco venceu esse jogo, com certeza venceu. Eu lembro que o Vasco venceu o jogo. Não lembro de quanto, se você lembrar, deixe nos comentários para enriquecer o vídeo, mas depois de tanto tempo, desde 2013, o Vasco não enfrenta aí um adversário do futebol europeu. E antes disso, o último adversário alemão que o Vasco enfrentou foi em 2008. Fez uns amistosos lá na Arábia Saudita, se eu não me engano, contra o Hamburgo da Alemanha. O Hamburgo hoje é um time de segunda divisão. E o Vasco, na época, acabou perdendo, se eu não me engano, por 2-1. Na época o Vasco tinha um time totalmente aleatório, né? Beto Cachaça, tinha ali Allan Kardec, vários jogadores aí, acho que tinha Perdigão também no time do Vasco, não vou me recordar aqui ao certo, mas eu lembro que era um time bem zoado, o time do Vasco, que perdeu só de 2-1, cara. Ainda pro Hamburgo, que na época tinha Van der Vaart, Boateng, tinha grandes jogadores, né? Com certeza será um grande teste pro Vasco, mas vai ser complicado você enfrentar o Bayer Leverkusen aí do Xabi Alonso aí do Vitesse, cara. Pelo amor de Deus, Frimpong, pô, jogadores aí de alto nível, Jonathan Tah, com certeza o Vasco aí vai ter um grande trabalho aí ao enfrentar o Bayer Leverkusen. Contra o Eintracht Frankfurt pode ser que tenha algum jogo, né, cara? Tomara aí que o Vasco consiga fazer bonito nesses amistosos. Deixe nos comentários o que você acha desses jogos que podem acontecer no Maracanã, o Vasco enfrentando clubes alemães. Bom, e agora vamos falar aqui de saída de jogadores, cara. O Jair vem recebendo sondagens aí de clubes da MLS e pode deixar o Vasco. O jogador tem contrato até o fim desse ano e ainda não tem a sua permanência garantida no Vasco, segundo o Globoesporte.com, que trouxe hoje essa informação aí com exclusividade. E no seu último ano de contrato, a sua permanência é praticamente incerta, né? Vale ressaltar que no meio do ano, se ele não renovar o contrato, ele poderá deixar o Vasco de graça, assinando um pré-contrato com qualquer equipe. Nas últimas semanas, como a gente falou, ele recebeu sondagem de times dos Estados Unidos. A janela no país norte-americano está aberta até o dia 23 de abril e o contrato do volante, como a gente falou, se encerra no fim desse ano. E caso apareça uma proposta, eu acho que o Jair deverá aceitar, já que é uma oportunidade para ele jogar no exterior, né? Eu acho que ele ainda não jogou fora do Brasil e seria interessante até para o próprio atleta. E claro, se pintar uma proposta boa para o Vasco com certeza planeja fazer algum dinheiro nessa venda aí do Jair. Caso não consiga vender o atleta, o Vasco vai ter que tratar dessa renovação para não perder ele de graça, né? Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, pode ser até mesmo que ele assine um pré-contrato com alguma equipe da MLS aí, ou talvez de qualquer outro centro, até mesmo aqui no futebol brasileiro. Vamos aguardar ver o que vai ser feito nessa situação do Jair. E também outros jogadores podem deixar o Vasco, né? Vale ressaltar que alguns jogadores receberam sondagens aí nos últimos dias, até o Pumita Rodrigues recebeu uma sondagem do Internacional, o Vasco não quis negociar, mas eu acho que ele não sairá do Vasco. Apesar de ter tido essa sondagem, ele ser reserva hoje no Vasco, eu acho que ele vai ficar aí no Vasco até o fim dessa temporada, pelo menos. E ainda tem jogadores encostados, né, cara? A gente ainda não sabe também da situação do Payet. Há informações que o Vasco não deverá renovar com o Payet. Outras informações confirmam que ele quer permanecer no Vasco, aceitaria até mesmo diminuir drasticamente seus salários para ficar mais tempo no clube. Não sabemos o que vai acontecer com o francês, mas outros jogadores encostados o Vasco certamente deverá negociar, caso, por exemplo, aí do Juan Esposa e quem sabe até mesmo do Manuel Capasso, que até mesmo dias atrás, aqui mesmo no nosso canal, vários comentários de torcedores pedindo o Manuel Capasso no time titular do Vasco, ele que sequer vem sendo relacionado
pelo técnico Fábio Carille. A gente aqui criticou bastante. A defesa do Vasco eu acho que poderia ser válido. Dar mais uma oportunidade ao Manuel Capaz, que na minha opinião ele é melhor do que Lucas Freitas e melhor do que Lucas Oliveira, cara. Não sei se ele é melhor do que o Maurício Lemes e talvez com o João Vitor, mas melhor que esses outros dois, ele é melhor, cara. Eu acho que poderia dar uma oportunidade pro argentino aí durante esse Campeonato Brasileiro, para mostrar que ele pode ser um jogador importante e também dar visibilidade para o jogador ser negociado. Já que o Vasco não planeja, talvez, estender o contrato do atleta, tem que colocar ele em campo para ver se chama a atenção de algum time aí, algum centro aí importante para vender o jogador, fazer algum dinheiro, já que o Vasco investiu pesado para contratá-lo lá no início da era 777 Partners. Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação de jogadores que podem deixar o Vasco, se você daria uma chance ao Manuel Capaz, também tem o Juan Esposa, também não joga mais, né, cara? É um jogador aí que eu não gosto, cara. Fala a verdade, eu não gosto do Juan Esposa. Acho ele muito superestimado. Acho que é um jogador bem abaixo do desempenho que a gente esperava dele. É um jogador que era de seleção argentina, de base. Chegou com uma baita banca, uma moral gigantesca e estava errando passe de 1 metro, né? Com certeza é um jogador que tem potencial, mas no Vasco ele não se encontrou. Talvez aí se chegar um treinador de ponta, um treinador que possa potencializar o atleta, ele vira aí a chave, vira um cracaço de bola no Vasco, mas até agora ele não mostrou nada para continuar no nosso clube, né? Fato é de que também o elenco está muito mal, né, cara? Os jogadores estão muito abaixo e eu acho que seria interessante trazer, resgatar alguns jogadores para tentar dar mais vontade aí, porque em muitos momentos você vê que o Vasco não consegue ali ter organização, não consegue ter raça para conseguir vencer seus adversários, como por exemplo aquele jogo contra o Corinthians, foi ridículo, cara, aquele foi ridículo. Quando você para ver aquele jogo ali, meu amigo, é um absurdo você ver jogadores do Vasco atuarem daquela forma, né? Com certeza, vamos ver o que vai acontecer, e por isso que o Jair também pode sair do Vasco, porque ele vem jogando mal, foi mal contra o Corinthians, sequer foi relacionado contra o Puerto Cabello da Venezuela, e pode ser mais um fator que pode possibilitar a sua saída. Deixe nos comentários o que você acha desses atletas encostados. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Valeu demais. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.